Hello, housemates, tudo bom? Eu sou a Teacher Ana Sofia e hoje eu tô aqui para explicar para você como que funciona o seu material. Sim, então vem comigo. Vou começar projetando aqui para você ver um dos nossos livros para os teens, no caso. Então, como você pode ver, o nome do livro é Stopwatch, tá? Então, se você é um aluno teen da escola, você vai estar estudando esse livro Stopwatch, ok? Aqui eu tenho o number 2, mas independentemente se for o 1, 3, 4, 5, eles seguem a mesma linha. Então, não se preocupa se você estiver vendo esse vídeo e o seu livro não é exatamente esse, tá? Você vai entender a explicação igual quando você começar a visualizar o teu book, ok? Então, stopwatch quer dizer cronômetro, então por isso que a gente tem um cronômetro ali, né, no nosso ozinho aqui, tá? Vamos conhecer o nosso livro, então. Gente, abrindo o livro de vocês, você consegue visualizar aqui o student book e o workbook e também as outras partes, tá? O livro de você contém alguns elementos diferentes e hoje eu vou te mostrar melhor como que eles vão ser utilizados para você não ficar com dúvida. Mas, resumidamente, o Student Book é o livro do aluno. A gente tem 8 unidades no total e 4 são feitas num semestre e 4 são feitas no outro, tá? O Workbook, como vocês podem ver, ele já vem numa cor cinza e workbook é um livro de exercícios, né? É uma parte que você tem lá no final do seu livro que vai retomar e revisar o conteúdo visto em aula, tá? Então é bem bom para você fixar o conteúdo. A gente tem também o Just for Fun, que são umas atividades com desafios bem legais. Temos umas referências gramaticais e uma lista de verbos, tá? Porque o nosso livro ele é bem focado em conversação, em atividades mais dinâmicas, então a gente não joga um monte de gramática lá no início, né? Você tem para como consultar isso mais para o final. Quando você abrir o seu livro, aqui você vai encontrar mais especificamente, tá, gente, o que vai ser trabalhado em cada unidade. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode conferir nessa página aqui. E você vai perceber que nós temos, então, a Unit Zero, tá? A unidade zero, ela é uma introdução, é um comecinho ali para começar a aquecer os motores, tá? Então, a gente tem a zero e depois começa a unidade 1 valendo, tá? Você vai perceber que todas as unidades do livro, do Stop, sempre começam com uma pergunta, com uma question. E aí a lição vai se desenvolvendo através dessa pergunta. É bem legal, você vai perceber que o livro ele tem elementos visuais muito legal, ele vai trazer várias atividades de conversação, ele é um livro que traz bastante a prática, então é bem legal. Eu acredito que você vai curtir bastante. Eu adoro esse book, tá? Mas deixa eu te mostrar melhor como que funciona uma unit, tá? Então, aqui a gente tem a perguntinha de início, why are sports important? E como você pode ver, nós temos aí algumas imagens para ilustrar isso. E nós temos, então, aqui visualmente bem legal, bem colorido. Reparem também uma coisa bem legal, que é a página, tá? A numeração da página, se você olhar lá embaixo, não tem, tá? Eu acho muito interessante que a numeração da página tá ali, ó, no meio da página. Se você olhar, ela tá mais para cima, então é algo bem diferente, né? Isso me chama muita atenção. Bom, vamos lá então. O nosso livro, ele traz várias atividades, várias propostas mais dinâmicas de conversação que vai seguindo uma temática. Então, aqui ele vai te apresentar um vocabulário e vai te ensinar a usar num contexto, numa situação, né? Bem interessante. Ele também tem essas caixinhas de Guess What, onde ele vai te trazer fatos, informações sobre o mundo, então ele é super contextualizado. Depois, você vai ver que ele tem uma parte de grammar, então, ele vai te trazer exemplos do dia a dia, vai te trazer, né, algumas situações, e aí depois você vai ter aqui uma observação sobre gramática. Mas como eu te comentei no início, né, existe uma sessão de gramática lá no final, porque a gente não sobrecarrega o aluno de gramática durante as aulas, tá? A gente vai utilizando a estrutura da língua, conversando, praticando e vai, né, desenvolvendo a gramática devagarzinho, né? Então, isso é algo bem legal sobre este book. Você vai ver que também que na próxima a gente tem reading, né, e listening, então, reading, writing, desculpa. Então, você tem aqui uma proposta de leitura e também de escrita, mas também sempre trazendo discussões e conversa, tá? Ele é um livro bem comunicativo. Então, você pode ver, nós temos aqui até uma reflexão, né? Stop and think, para a gente parar e pensar sobre algo relacionado a essa temática. Outra coisa bem legal é que nós temos dicas ali, né, sobre como ser mais estratégico, né, nos seus estudos. E também nós temos glossários, tá? Nós temos as explicações das palavras em inglês mesmo para você ir praticando ainda mais, né, o seu English.
Aí nós temos sempre essa parte de cultura que eu acho muito legal. Em todos os livros nós temos isso, então a gente vai aprender mais sobre a cultura de outro local, sempre relacionada à unidade, sempre trazendo discussões e imagens interessantes, né? Ó, como eu falei para vocês, temos o glossário e aqui, ó, uma reflexão sobre este tópico para discutir em aula. Depois nós vamos ter os nossos projects. Isso é algo muito legal que o Stop traz em todos os livros, que são os projetos. É onde os alunos vão trazer para o seu contexto, para a sua realidade, tudo aquilo que ele trabalhou na unidade, tá? Então, aqui nós temos uma proposta relacionada a esportes, você vai ter sempre uma proposta relacionada ao tópico da unidade que você estiver estudando, e o foco disso aqui é que você traga para a sua realidade, fale sobre algo que você gosta, utilizando a estrutura e vocabulário estudado, e você vai falar, você vai apresentar sobre isso de uma forma oral, o que é muito legal, porque a gente foca muito, né, nessas práticas. Então, você vai ver o conteúdo e você vai praticar bastante, falar bastante, né, ter bastante conversação em aula. Bom, depois de fazer o project, a gente tem uma revisãozinha, né, para dar aquela refrescada na memória, para revisar o conteúdo. E nós temos, então, o Just for Fun, que são desafios bem divertidos mesmo, trazendo vocabulário, né, tudo que foi estudado de uma forma bem interessante, tá? Então, se você analisar o seu livro, você vai perceber que ele segue, né, esta sequência, né, de ideias. O vocabulário, né, gramática, a leitura e escrita, né, o projeto, e depois ali a revisãozinha e depois o Just for Fun. Então, ele vai seguir essa estrutura. Se você for mais lá para o final, você vai ver, então, a questão de gramática que eu já tinha comentado para você. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir abrir na página certa. Quase. Um minutinho. Na verdade, antes de abrir a gramática, eu quero te mostrar aqui o workbook, tá? Depois que você finalizar essa parte do livro do aluno, né? Quando eu encerro o livro do aluno, a gente tem o workbook, né? Que, como eu comentei lá no início, são exercícios para revisar e fixar o conteúdo. Então, ele tem uma cor cinza. Então, para toda lição, para toda que você trabalhar lá no livro do aluno, tem aqui, né, algumas atividades que vão ser feitas em casa para você fixar e revisar melhor, tá? Aí, depois do workbook, a gente vai ter a grammar, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Então, logo depois do workbook, a gente tem aqui as respostas do Just for Fun, tá? E depois a referência gramatical. Então, aqui você consegue ver mais pontualmente o tópico gramatical, explicações e exemplos, tá? Mas lembrando que durante o livro do aluno, isso vai ser apresentado de uma forma mais dinâmica e sempre na forma de conversação, ok? Então, aqui você consegue achar mais pontualmente o tópico, se caso você tiver alguma dúvida e quiser dar aquela revisadinha, que é sempre legal, ok? E, por fim, nós temos uma listinha de verbos irregulares, os mais comuns, que às vezes durante a aula a gente precisa e quer dar aquela consultada rápida, então o livro já te traz, né, essa listinha mais enxugada aí para você, né, utilizar ali. Mas, gente, basicamente era isso. O seu livro, Stopwatch, ele é um livro muito dinâmico, muito divertido, que segue essa sequência. Espero que você aproveite bem o seu semestre com ele, tá bom? Bye, bye!